Shalom, estamos aí de volta, né, com um novo vídeo e eu quero abordar nesse dia um tema bem pertinente, um tema bem atual, que é ansiedade. E um texto bíblico que nos marca em Mateus capítulo 6, eu quero ler dois versículos 25 e 33. No 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto hão de haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, ou quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão reveladas. Quando nós falamos de ansiedade, estresse, fobia, medos, tensão, tecnicamente essas palavras têm significados diferentes, mas muitas vezes elas podem ser usadas como sinônimos para descrever problemas mais comuns desse século. Nós, brasileiros, nós estamos aí no topo de um ranking que não nos agrada muito saber que o lideramos, não é? Nós, brasileiros, somos os líderes em transtorno, como é o transtorno da ansiedade. Isso não é um prêmio. Isso é algo de tristeza, é algo que revela uma enfermidade nacional, uma doença que tem tomado proporções continentais. E o Brasil ele está à frente e com a pandemia, esses transtornos eles têm aumentado. Mas quando nós falamos em ansiedade, o que nós podemos dizer que é isso? A ansiedade é uma sensação interna de apreensão, uma insegurança, uma preocupação, uma inquietação ou um temor que é acompanhado de uma elevada excitação física. E falando de ansiedade, a ansiedade ela pode surgir em resposta a algum perigo identificável. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu temo por isso. Muitos autores usam a palavra medo. Neste caso, em vez de ansiedade, ou pode ser uma reação a uma ameaça imaginária ou desconhecida. Não sabe o que há à frente, mas teme por isso. Esse último tipo de ansiedade tem sido denominada flutuante. A pessoa ansiosa sente algo terrível que está para acontecer, mas não sabe o que é, nem por que vai acontecer. E a questão da ansiedade é tão interessante que vários moldes ou modelos, vários tipos de ansiedade eles foram identificados. E eu listei aqui alguns que são os mais comuns, né, que afetam todos de uma forma geral, e o primeiro é a ansiedade vista como normal, que diz assim: é algo que todos nós experimentamos de vez em quando, geralmente quando existe algum perigo real ou circunstancial. Na grande maioria das vezes, esse tipo de ansiedade é proporcional ao perigo. De acordo com aquilo que você está passando, o seu nível de ansiedade ele vai aumentando. Quanto maior a ameaça, maior a ansiedade. Tem uma ansiedade que ela tem um nível acima, que ela é uma ansiedade num nível neurótico, que diz assim: envolve sensações extremamente exageradas, de importância e terror, mesmo quando o perigo é mínimo ou inexistente. É como se fosse aquela gota num copo d'água, né? Vazio, que faz aquela grande onda dentro das emoções dessa pessoa. Muitos terapeutas acreditam que essa ansiedade não pode ser enfrentada de maneira objetiva e racional, porque provém conflitos internos
e inconscientes. Precisa de um tratamento mais rígido acerca desse tipo de ansiedade. Tem aquela ansiedade que é considerada moderada, que pode ser desejável e até salutar. Muitas vezes ela motiva e ajuda as pessoas a evitar situações perigosas e aumenta a eficiência. Nós temos um outro tipo de ansiedade, que é chamada de ansiedade intensa, e é a mais estressante. Ela pode diminuir o nosso limite de atenção, dificultar a concentração, provocar esquecimento, baixar o nível de desempenho, interferir com a capacidade de solucionar problemas, bloquear a eficiência da comunicação, gerar pânico e às vezes provocar desagradáveis sintomas físicos, tais como paralisia, taquicardia ou intensas dores de cabeça, né? É aquela sensação o tempo inteiro de que algo vai acontecer. Essa é a ansiedade intensa e ela pode causar verdadeiramente essas coisas. Mas quando a gente fala de ansiedade, a gente fala sobre todos esses problemas. Quais são as causas mais comuns da ansiedade? As causas mais comuns, primeiro, é a ameaça. Às vezes a ansiedade surge porque a vida está ameaçada. Mais frequentemente sentimos ameaçados e, portanto, ansiosos por causa de um perigo, perda da autoestima, separação de outras pessoas, crise em nosso sistema de valores, né, pelo impacto de influências inconscientes, né? E nesse tempo de pandemia, essa separação, essa distância das pessoas, os problemas financeiros que têm atingido várias famílias, e eles têm causado verdadeiramente essa ansiedade, esse perder valores, né? Tantas pessoas perdendo emprego, pessoas fechando as suas lojas, seus comércios. Isso daí causa esse momento e esse tempo, né? Essa ameaça, né? Essa insegurança pela qual todos nós estamos vivendo, que o país vive, que o mundo vive, pode ser um fator também preponderante para a ansiedade, né? Conflitos. Os conflitos são outra causa de ansiedade, quando dois ou mais fatores exercem pressão sobre uma pessoa, desenvolve uma sensação de incerteza e geralmente leva à ansiedade. A maioria dos livros introdutórios sobre psicologia sugere que conflitos são provocados por duas tendências, a aproximação e fuga, né? Então, aquele conflito, e nós podemos até ilustrar a questão do conflito também em relação à pandemia, né, que muitas famílias estão aí sofrendo de ansiedade porque estão mais próximos umas das outras, né? É essa aproximação. E só que nessa aproximação não tem para onde fugir, ou não tinha, porque não se podia sair de casa. E com isso aumentaram outros fatores, como violência doméstica, agressão às crianças. Então, assim, nós temos visto problemas que são causados, né, devido também à pandemia e trazendo para as famílias esse problema. Algumas necessidades não satisfeitas, né? É interessante a gente falar sobre necessidades não satisfeitas, né? Geralmente nós ansiamos por algo. Aí quando nós conseguimos aquilo que ansiamos, logo depois aquilo perde o interesse e nós estamos ansiosos por outra coisa. Então assim são as nossas necessidades, essa busca da necessidade. Por isso que a felicidade, se ela não é um estado de espírito, ela é uma ilusão. Porque quando as pessoas procuram ser felizes por coisas que conquistam, então ela conquistou hoje, daqui a pouco a felicidade vai embora, porque aquela coisa perde o significado, ela perde o valor e ela vai arrumar um novo objetivo de felicidade. Então, ela também vem pelos medos, né? É uma causa de ansiedade, a fisiologia, né? A própria natureza humana, né? E pesquisas médicas revelam que a grande variedade de distúrbios físicos que podem causar ansiedade. Então, há problemas também que são fisiológicos. Nós temos também as diferenças individuais, né? Quando você se sente diferente de outras pessoas e você precisa ir àquele ambiente, pode ser que isso te cause ansiedade, né? Todo mundo sabe que pessoas reagem de maneira diferente diante de situações que geram ansiedade. Enquanto algumas pessoas quase não ficam ansiosas, quase nunca ficam ansiosas, outras parecem estar assim a maior parte do tempo. E muitas
muitas ficam entre esses dois extremos, né? Então, assim, é uma causa. A gente vai passar por isso quando voltar, retomar muitas atividades, principalmente com as nossas crianças. Muitos vão sofrer com esse problema de ansiedade quando precisar voltar, quando tiver uma data marcada de retorno às aulas. Então, assim, isso é um caso que pode acontecer. E quando a gente fala de ansiedade, nós falamos de causa, mas as ansiedades elas também nos causam efeitos. Elas trazem para nós reações físicas, né? Sabemos que a pessoa ansiosa demais, ela sofre no próprio corpo, né? Ela sente dor de cabeça, ela sente irritação na pele, ela tem dor nas costas, ela tem sudorese, ela tem vários fatores que reagem no nosso corpo. O nosso corpo reage a essa ansiedade. É como se fosse uma válvula de escape. De tão alto é o nível da ansiedade que possivelmente essa pessoa está passando, né? Existem as reações que elas são psicológicas, né? Tem pessoas que realmente elas estão numa crise e é um efeito psicológico. Um pequeno exemplo, quando a pessoa vai fazer um concurso, né? Um concurso, prestar uma prova, né? Então ela é afetada ali psicologicamente pela ansiedade, se ela não se preparou o suficiente, ou se ela se preparou e ela não tem a certeza de estar preparada também, então causa ansiedade. A ansiedade ela causa em nós também reações defensivas. Conforme ela vai aumentando, a tendência da pessoa ansiosa é dela se isolar, é dela fugir, dela não querer conversar, né? E muitos acabam até confundindo aí, a pessoa está passando por um tempo, por uma crise de ansiedade e ela acredita estar com depressão e no momento não é depressão, é ansiedade, né? E ela também causa as reações que são espirituais. Muitas pessoas, elas se achegam a Deus quando entram nesse período de crise. Quando elas entram nesse momento, elas buscam auxílio divino. E nesse buscar auxílio divino, ela encontra essa paz. E talvez você me pergunte, mas eu estou passando por isso agora. E o que eu preciso fazer para que na minha vida aconteça diferente? O que eu preciso resolver diante da ansiedade que eu estou vivendo? Sabe, a primeira coisa é reconhecer as próprias ansiedades. Saber o que me leva a isso. Saber que eu sou ansioso, o que me causa essa ansiedade. E depois que eu reconheço as minhas ansiedades, e nós temos de uma forma geral a natureza de negarmos situações que nos fragilizam ou que nos deixam em condições de nos sentirmos menores do que os outros. Sabe? Então a primeira coisa que nós precisamos é reconhecer as próprias ansiedades. A segunda coisa que nós precisamos é diminuir essa tensão, né? Essa pressão. O que me causa ansiedade? E eu tenho que buscar uma maneira de estar diminuindo. Identificar a causa, né? Então não é só parar, mas saber o que causa. E depois disso identificado, eu preciso intervir. Eu preciso fazer intervenção. E para fazer intervenção, o que eu preciso? Eu preciso ter coragem. Porque algumas causas das ansiedades humanas, elas são, de uma forma geral, prazerosas. E por esse momento de prazer, a pessoa evita de agir para tirar para combater. Porque ela não quer ser ansiosa, mas também não quer combater a causa. Porque combater a causa pode ser a renúncia de algo que a pessoa não se sente preparada para deixar. Uma outra coisa interessante é que a gente precisa buscar apoio. Talvez você não consiga sozinho. Talvez você não consiga somente pelo seu esforço, sem ter uma pessoa que te ajude. Então a gente precisa buscar apoio. E outra coisa, precisa perseverar. Porque pode ser que venha um momento que você acredita não estar conseguindo vencer tudo isso. Mas diante disso tudo, eu, como cristão que sou, diante do texto que eu li de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33, 25 e 33, o que eu faço?
Porque o texto de Mateus capítulo 6, Jesus Cristo está falando acerca das solicitudes da vida. Ele está falando das coisas que nos causam ansiedade. E se você, na sua oportunidade, pegar o texto e ler, você vai ver que todas as coisas que Jesus ele cita ali são coisas desta terra. Que as coisas que nos causam ansiedade são as coisas dessa terra. São as nossas necessidades básicas e naturais. Porque quando você lê o texto, né, a ansiedade vem pelo comer, pelo vestir, né, pelo possuir. Então são coisas que causam ansiedade. Mas ali ele vai conversando, o próprio Jesus ele vai falando que a solução para a nossa ansiedade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque todas as causas da nossa ansiedade, elas serão supridas. Mas quando nós vamos um pouquinho mais além, e nós vamos à carta que Paulo escreve aos Filipenses, ele fala de algumas reações que nós, como cristãos, eu posso ter em meio à ansiedade. No capítulo 4, no versículo 4, Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa ordem é repetida 2 vezes no mesmo versículo. Quando o mundo está triste, sombrio, mesmo assim, o cristão pode se alegrar no Senhor. Quando nós falamos que felicidade e alegria, ele não pode ser visto como um fator externo, mas é algo interno e é algo que parte do Senhor. Por que isso? Porque se nós olharmos o que o mundo nos oferece, temos mais motivos para chorar, para se entristecer, do que para sorrir. Mas quando a alegria ela parte de dentro do homem, ele verdadeiramente ele encontra em Deus motivos para se alegrar. Paulo, quando ele escreve a Filipenses, e é muito interessante o contexto da carta, Paulo ele estava preso, ele estava em cadeias, e mesmo preso, ele fala para essa igreja: alegrai-vos, mais uma vez, alegrai-vos. Tem um corinho, né, que nós cantamos muito, e as igrejas hoje quase não se ouve mais, que diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Então, essa alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Por isso que a reação do cristão, mesmo no mundo que nós vivemos, é uma reação alegre, não pela dificuldade, mas pelo Cristo que habita dentro do seu coração. E Paulo ele ainda continua dizendo aos Filipenses, no versículo 5 assim, olha só: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Sabe, a gente precisa, em meio a essa ansiedade, sermos moderados. A gente precisa ser moderado. Sabe, porque se a gente não tivesse a moderação, porque moderação é bem relacionado com um autocontrole. A gente precisa buscar essa moderação, esse autocontrole, né? Essa palavra grega traduzida para moderação, ela não tem um equivalente, né, perfeito dentro da nossa tradução. Mas ela deixa a entender que ela significa uma atitude branda, uma atitude doce, uma atitude gentil, uma atitude delicada, uma atitude graciosa. Então nós, nas nossas reações cristãs, né, em meio a esse mundo ansioso, nós precisamos estar alegres, nós precisamos ser moderados. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, olha que Paulo fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas petições, pela súplica com ação de graça. Né? Então eu preciso me alegrar, eu preciso ser moderado, mas eu também preciso orar. Pedro,
na sua carta, em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é quem tem cuidado de vós. Como nós lançamos a ansiedade no Senhor? É em oração. É orando que nós lançamos a ansiedade. E Paulo fala isso aos Filipenses: não andeis ansiosos, mas lançando, orando, fazendo conhecida diante de Deus todas as vossas petições. Dá instruções sobre oração. Em momentos de ansiedade, a oração deve englobar tudo, até os mínimos detalhes, conter petições objetivas, precisas, incluir ações de graças pela benignidade de Deus. É preciso pensar, sabe? É preciso ter um controle na mente. No versículo 8, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A nossa mente, ela precisa se conectar com o Senhor. Precisamos estar ligados ao trono da graça. A ansiedade, geralmente, quando surge, ela traz consigo pensamentos, que de continuidade de fraquezas. Ela influencia de uma forma maligna no mundo, na nossa mente e no nosso coração. E por isso, baseado na palavra de Deus, nós precisamos focar no Senhor, crer nas promessas, crer no poder de Deus para restaurar até mesmo as nossas ansiedades. É preciso verdadeiramente confiar. E Paulo diz assim, que eu preciso me alegrar, que eu preciso ser moderado, que eu preciso orar, que eu preciso pensar, mas Paulo também diz que eu preciso agir. No versículo 9 diz assim: o que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste de mim, isso praticai. Porque está além da neurolinguística, está além dos pensamentos positivos. É pôr em prática aquilo que se acredita e que se acredita pela fé que há em Cristo Jesus. Quando nós falamos de ansiedade, o que nós podemos concluir com tudo isso? Que a ansiedade, ela existe para nos alertar sobre algum perigo e nos levar a agir, mas torna-se nociva quando gera pânico e imobiliza o indivíduo, quando nos motiva a enfrentar melhor os desafios da vida. A ansiedade pode ser benéfica. Jesus colocou tudo isso na perspectiva ao falar sobre o assunto no Sermão do Monte. Deus conhece nossas necessidades e ansiedades. Disse Jesus: se Ele ocupar o primeiro lugar na minha vida, na sua vida, podemos descansar seguros de que Ele suprirá todas as nossas necessidades. E não precisaremos ter nenhuma preocupação. E esta mensagem que torna o aconselhamento cristão realmente singular. É você poder ouvir o que eu estou te falando agora, colocar em prática e vencer a ansiedade do seu dia a dia. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado com esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com outras pessoas e seja abençoado no nome de Jesus. Fica na paz.